Poseidon era uma das divindades da religiosidade dos gregos na antiguidade. Os gregos o tinham como deus dos mares e dos rios, além de ser responsável por acontecimentos catastróficos, como enchentes e terremotos. Sua associação com catástrofes e o seu humor irritadiço faziam dele um deus muito temido pelos gregos. O deus faz parte dos 12 deuses do Olimpo, juntamente de Zeus, deus do céu e dos raios, soberano dos deuses. Hera, deusa do casamento e rainha do Olimpo. Deméter, deusa das colheitas e da fertilidade da terra. Atena, deusa da sabedoria e da estratégia. Apolo, deus do sol, da música e da profecia. Ártemis, deusa da caça e da lua. Ares, deus da guerra e da violência. Afrodite, deusa do amor e da beleza. Hefesto, deus do fogo e da metalurgia. Hermes, deus dos viajantes, do comércio e mensageiro dos deuses. E Dionísio, deus do vinho, do teatro e do êxtase. Poseidon desponta como um dos deuses primordiais da mitologia grega, aclamado como regente dos oceanos, provocador de tormentas e tsunamis. Chamado Netuno pelos romanos, é fruto da união dos titãs Cronos e Reia, integrando a segunda geração divina, os venerados deuses do Olimpo. A narrativa de seu nascimento relata que, a exemplo de seus irmãos, Poseidon foi tragado por Cronos, seu pai, temeroso de uma profecia que previa sua queda por um de seus descendentes. Com a ajuda de sua mãe e de seus irmãos, Eus o resgatou, liderando a insurreição contra os titãs e partilhando o cosmos com seus irmãos. Zeus herdou os céus, Hades o reino dos mortos e Poseidon os mares. A prole de Poseidon é vasta e influente. Irmão de deuses como Zeus, Hades e Hera, ele se uniu a Nereida Anfitrite, tendo como fruto dessa relação Tritão, uma criatura marinha com torso humano e cauda de peixe. Contudo, Poseidon teve inúmeros filhos com deusas, ninfas e mortais. Entre os mais conhecidos, figuram o ciclope Polifemo, com a ninfa Toosa, o alado Pégaso, nascido do sangue de Medusa após sua decapitação, e o herói Teseu, fruto de sua relação com Etra. Sua essência espelha as nuances do mar, um deus instável, imprevisível, por vezes brutal e rancoroso. Paralelamente, demonstrava-se justo e benéfico, sobretudo para marinheiros e pescadores que o cultuavam. Sua ira desencadeava tsunamis e tempestades devastadoras quando desafiado ou subestimado, o que o fazia uma entidade temida e reverência e muitas vezes homenageado. O Templo de Poseidon, uma de suas principais homenagens, construído por volta de 444 a.C. no Cabo Sunião, ao sul de Atenas, é um dos principais monumentos da Grécia Antiga. Dedicado ao deus do mar, foi erguido em estilo dórico sobre um penhasco com vista para o mar Egeu, em uma posição estratégica tanto religiosa quanto militar. Restam hoje 15 das 34 colunas originais, e acredita-se que o templo abrigava uma grande estátua de bronze de Poseidon. Citado por Homero e visitado por Lord Byron, o templo é famoso por sua beleza arquitetônica e pelo pôr do sol sobre o mar, sendo um símbolo duradouro da ligação dos gregos com o deus e com o mar. Sua aparência tradicional nas artes o mostra com um porte imponente, barba e cabelos longos em tons azulados ou esverdeados, muitas vezes envolto em uma túnica de escamas ou coberto por um manto esvoaçante, sempre empunhando seu grandioso tridente. Era frequentemente retratado montado em uma carruagem puxada por criaturas marinhas, cercado por golfinhos, bestas aquáticas e nereidas. O deus está associado a diversos elementos que traduzem seu poder e ligação com os mares. Cada um desses símbolos carrega não apenas valor estético ou mitológico, mas cultural e religioso para os antigos gregos. O tridente é, sem dúvida, o mais conhecido de todos os símbolos associados a Poseidon. Essa arma de 3 pontas não é apenas seu instrumento de poder, mas um emblema que o identifica entre os deuses olímpicos. Em representações artísticas, o tridente é sempre associado à sua imagem, sendo símbolo de poder e autoridade. O cavalo é outro símbolo importante. Apesar de não ter relação direta com o mar à primeira vista, segundo a mitologia, Poseidon criou o cavalo ao bater seu tridente contra a terra, como forma de conquistar o amor da deusa Deméter. O cavalo representa força, velocidade e nobreza, qualidades que também refletem a natureza do deus dos mares.
Já os golfinhos surgem como um símbolo mais suave da influência de Poseidon. Eles representam a sua face benevolente, especialmente no que diz respeito à proteção dos navegantes e à ligação harmoniosa com o mar. Frequentemente vistos acompanhando o deus ou em seus arredores, os golfinhos são criaturas inteligentes e sociáveis que evocam a vida marinha em seu aspecto mais amigável. Em algumas histórias, os golfinhos chegam a agir como intermediários entre os deuses e os humanos, reforçando a ideia de que Poseidon também podia ser um guardião generoso dos oceanos. O touro, por sua vez, é um símbolo de força bruta, fertilidade e ira divina. Em várias regiões da Grécia, touros eram sacrificados em honra a Poseidon, especialmente onde sua ligação com a terra, através dos terremotos, também era temida. O touro sintetiza a potência criadora e destrutiva do deus, além de ser um dos protagonistas de um de seus mitos mais notórios. No episódio que envolve o rei Minos de Creta, Poseidon envia um magnífico touro branco do mar como sinal divino para confirmar seu direito ao trono. O deus fez emergir do mar um magnífico touro branco, sob a condição de que fosse sacrificado em sua honra. Encantado pela beleza do animal, Minos descumpriu o acordo e o manteve consigo. Como punição, Poseidon lançou uma maldição sobre a rainha Pasífae, fazendo com que ela se apaixonasse pelo touro. Para satisfazer seu desejo, Pasífae pediu ajuda a Dédalo, que construiu uma vaca de madeira oca. A união resultou no nascimento do Minotauro, criatura com corpo humano e cabeça de touro. Horrorizado, Minos mandou construir o labirinto para aprisionar o monstro, alimentado com sacrifícios humanos. Outro mito muito conhecido é o da Medusa. Medusa era uma bela sacerdotisa consagrada à castidade no templo de Atena. Poseidon violentou-a dentro do próprio templo da deusa, o que foi considerado um ato de profanação. Atena, em vez de punir Poseidon, voltou sua fúria contra Medusa, transformando-a em uma górgona monstruosa. Quando Perseu a decapitou, do sangue de Medusa surgiram 2 filhos de Poseidon, Pégaso, o cavalo alado, e Crisaor, um guerreiro dourado, provando a ligação do deus com esses seres mitológicos. A disputa entre Poseidon e Atena pela cidade de Atenas também é um de seus mitos mais falados. Ambos queriam se tornar padroeiros da nova cidade da Átinae, e para isso, ofereceram presentes aos cidadãos. Poseidon fez brotar uma fonte de água salgada. Atena, por sua vez, presenteou os habitantes com a oliveira. Considerada mais útil, a oliveira fez com que os cidadãos escolhessem Atena como protetora da cidade, que passou a se chamar Atenas. Enfurecido com a rejeição, Poseidon teria inundado parte da região provocando terremotos, mostrando sua fúria pela rejeição. Esses mitos evidenciam o deus como uma divindade impulsiva, vingativa e orgulhosa. Ele exige reverência e castiga com dureza os que o desagradam. Apesar de sua força, nem sempre consegue impor sua vontade sobre outros deuses, como demonstrado em sua derrota diante de Atena. Mesmo milênios depois, Poseidon continua sendo uma figura emblemática na cultura contemporânea. Ele aparece com frequência em filmes, séries, livros, jogos e até em músicas, sempre representado como o poderoso deus dos mares. Um dos exemplos mais conhecidos é a série de livros e filmes Percy Jackson, onde Poseidon é retratado como o pai do protagonista, trazendo o mito para perto do público jovem de forma leve, divertida e cheia de aventura. Além disso, também surgem filmes como Fúria de Titãs, na animação Hércules da Disney, e em jogos como God of War, sempre associado à sua força, ao tridente e ao controle das águas. Sua imagem continua sendo símbolo de poder, imponência e respeito às forças da natureza, principalmente aos mares, que até hoje são vistos como algo grandioso, misterioso e, muitas vezes, imprevisível. Isso mostra que, mesmo com todos os avanços da humanidade, o fascínio e até o medo dos oceanos ainda são muito fortes, assim como eram na Grécia Antiga. Por isso, dá para perceber que Poseidon não é apenas uma lembrança da mitologia, mas uma representação que atravessou gerações, mantendo-se viva no nosso imaginário. Sua história reforça como os mitos antigos continuam influenciando a cultura, ajudando as pessoas a refletirem sobre sua relação com a natureza, seus medos e suas admirações. Afinal, as lendas podem ser antigas, mas seus significados continuam muito atuais.